computer as well. Hello from the future. Hi, everyone. E aí, como é que vocês estão hoje? Aline, Canadaptando. Adorei o nome. É bem adaptando mesmo. Carol. E aí, como é que tá o desafio? Lilian, Paula, Jojo. Me contem como é que foi o reading. Agora a gente vai começar a fazer umas coisas mais animadas, assim, né? Até então a gente estava fazendo atividades passivas, né? Entre aspas, que era tipo um warm-up, era meio que um esquenta. E agora a gente vai começar a fazer atividades mais ativas, né? Atividades produtivas, que é writing e speaking. Lilian tá falando good morning from the future. Hello from the future, exceto para o Matheus. Matheus está na Nova Zelândia, então Matheus está mais no futuro do que a gente. Deve ser, sei lá, meio-dia já para ele. Acho que é umas 2, 3 horas na frente, dependendo da hora do ano. Que coisa doida, né? Esse negócio de horário. Eu lembro quando tava as eleições dos Estados Unidos, minha irmã mandou mensagem. Ela falou: como é que tá aí no futuro? Já sabe quem ganhou as eleições? Daí eu não, porque os Estados Unidos ainda tá no passado, então a gente tem que esperar também. Ai, muito bom. Conta aqui para mim no comentário como que tá sendo o desafio. Hoje é o nosso dia 4 de 7 dias. Então, hoje a gente entra na segunda metade, né? A primeira metade já foi, porque não tem 3,5. Então, hoje a gente entra aí na... A gente está praticamente no meio do desafio, né? Então, me conta como que tá sendo fazer as atividades, se tá ok, se tá difícil... Se tá difícil é um bom sinal, né? Porque aí a gente tá fazendo um desafio. Se fosse para ser fácil, não era desafio. Eu acabei... Esse foi o Another Day, Another Chance dessa manhã. Se não te desafia, não te muda, né? If it doesn't challenge you, it won't change you. Então, se algo não é realmente desafiador, significa que você não tá aprendendo nada, né? Imagina se o desafio fosse super fácil, vocês iam ficar bravos comigo, né? Vocês iam ficar assim, nossa, essa menina é meio doida, eu vim aqui para fazer um desafio, mas ela não tá me desafiando a nada, né? Porque, é tudo atividade que eu já sei fazer, nossa, é tudo, não tô aprendendo nada com ela. Então, desafio vai ser difícil, né, gente? Então, ó, prepara que agora a gente vai chegar no writing e no speaking. Hoje a gente vai fazer o writing, hoje é o dia 4. Então, como eu falei para vocês desde o primeiro dia, quando a gente fala de aprender uma nova língua, a gente tem 4 skills principais, né? 4 habilidades principais, que é listening, a escuta, reading, que é a leitura, writing, que é a escrita, e speaking, que é a fala. E aí, dentro dessas 4 categorias, a gente tem subcategorias, mas o que eu não vou falar agora, porque senão fica muita coisa. Mas dentro dessas 4 categorias, a gente tem meio a meio, né? Então, a gente tem 2 atividades passivas ou receptivas, né? Que são atividades que a gente chama de inputs, que são as entradas, que são listening e reading, que é o que a gente fez até agora. Então, no dia 2, a gente fez o listening e ontem, dia 13, a gente fez o reading. Lembrando que o primeiro dia foi um dia de definição de objetivos, clareza e estudo, né? De gramática e vocabulário, ali assistindo os vídeos. Então, primeiro dia estuda, depois começa pelas atividades receptivas. Por que a gente começa pelas atividades receptivas, tá? Por que a gente começa por listening e por reading? Porque são através dessas atividades receptivas, né, através dos inputs, que vocês vão aprender mais vocabulário e aprender gramática e aprender os conteúdos que vocês vão fazer o quê? Que vocês vão usar depois nas atividades produtivas, que é a escrita, o writing, e speaking, que é a fala, né? Então, como que vocês vão escrever e como que vocês vão falar se vocês não tiveram nenhuma entrada de conteúdo, né? Então, assim, se você quer escrever mais e se você quer falar mais, você tem que pôr mais conteúdo para dentro, né? Porque a gente só se lembra, quando a gente estuda alguma coisa, a gente se lembra cerca de 10% daquilo que a gente estudou. Então, se você quer ter mais vocabulário,
Se você quer ter mais frases, mais estrutura, mais gramática, você precisa ter mais atividades receptivas, né? Então, você precisa ter mais inputs. Pensa no inglês como se fosse um funil, né? Então, aqui em cima é o que a gente coloca dentro do funil, que é o listening e reading. Aqui embaixo é o que a gente tira do funil, né? Então, é menos, que é o que? O writing e o speaking. Então, se você quer falar e escrever mais, você precisa ter mais inputs. Então, você precisa ler mais, você precisa escutar mais, você precisa assistir mais coisas, né? O problema é o quê? É quando a gente fica só nisso, né? Então, hoje a gente está falando da primeira atividade produtiva, que é o primeiro output, né? Que é o writing e o speaking. Então, o que, que a gente vai fazer? Por isso que a gente está seguindo essa ordem, né? Primeiro a gente põe para dentro, depois a gente põe para fora. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas, eu diria assim, 90% das pessoas que eu vejo estudando uma outra língua, fica só nos inputs, né? E aí a gente cai naquela coisa que a gente nunca acha que tá bom o suficiente. Porque aí a gente fica, né? Ah, não, eu não me lembro da palavra, então eu vou estudar mais. Só que se você já não se lembra daquilo que você estava estudando, por que que você vai estudar mais? Porque aí você não vai se lembrar do mais também, né? Então você precisa fazer o quê? Você precisa voltar e revisar ao invés de ficar colocando mais coisa, né? Porque se você não se lembra nem de um, quem dirá de cinco. E esse é um erro muito comum na hora de estudar, né? A gente nem aprendeu o assunto anterior direito e a gente já está estudando mais. Então, quando eu falo para vocês para colocar mais entrada, eu não estou falando para vocês colocarem mais entradas de temas diferentes, né? Que é aquela coisa da playlist do YouTube, que vai sugerindo vídeo e aí vocês ficam, vou assistir 10 vídeos no YouTube hoje sobre inglês, estou arrasando, mas não lembra nem do primeiro, né? Não lembra de nenhum. A Paula e a Aline estão falando ali, não se preocupem, no mínimo 90, chutando, eu diria até 95% das pessoas fazem isso. Então, quando eu falo para colocar mais inputs, quando eu falo para vocês colocarem mais coisas dentro do funil, eu estou falando para vocês colocarem meio que mais do mesmo. Tipo, estudar, né, e praticar ali o mesmo conteúdo, mas de formas diferentes, né? Que é o que a gente está fazendo essa semana, que é o que a gente está simulando no plano de estudo, certo? Então, o que acontece aqui? A gente escolheu um tema para a semana e a gente não está fazendo um tema diferente todo dia. Se você está fazendo um tema diferente todo dia, você não entendeu o que era para fazer. Agora eu fiquei preocupada. Mas a gente escolheu um tema lá no dia 1 e todas as atividades que a gente está fazendo são relacionadas àquele tema, porque a repetição gera consolidação, né? Gera memorização. Então, quanto mais a gente faz o mesmo tema de jeitos diferentes, é assim que a gente vai se lembrar daquilo que a gente aprendeu, tá bom? Então, a gente tá fazendo um tema por semana. Então, hoje é o nosso dia do writing, que é outro tipo de atividade. É a nossa primeira atividade produtiva. Então, vocês vão usar aquilo que vocês aprenderam no primeiro dia, quando vocês estavam estudando. No segundo dia, quando vocês estavam fazendo listening. No terceiro dia, quando vocês estavam fazendo reading, tá? Então, vocês vão usar esses 3 dias para produzir alguma coisa, para escrever sobre o tema dessa semana, tá? E por que escrever, né? Ai, a Aline não gosta de escrever. Eu também não, tá? Não gosto, se eu pudesse não escrevia. Não gosto nem de escrever post na rede social, não gosto de escrever meu website, mas tem que escrever, né? Sempre tem uma coisa que a gente não gosta e tem que fazer, porque a vida é assim e a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta também, senão cresce um monte de adulto mimado, né? Então a gente vai fazer o writing, mesmo se a gente não gostar. E vou falar assim, gente, é muito comum também, e aí, de novo, dando o meu exemplo, é muito comum que a gente pegue as mesmas dificuldades que a gente tem na língua materna, que a gente carregue isso para a segunda língua. Então, por exemplo, eu nunca fui boa em escrever, eu nunca gostei de escrever. Quando tinha aula de português na escola, né, de produção textual, eu tinha algumas aulas diferentes de português, não sei se era a mesma coisa para vocês, mas eu tinha aula de gramática, que eu curtia, porque gramática tinha meio que lógica para mim, e eu sou a pessoa lógica.
eu era uma pessoa que me dava muito bem com matemática, ciências, eu era super nerd, ainda sou. Então, aquela coisa de produção textual, sabe? Tipo, eu falava assim, por que que eu tenho que fazer isso? Literatura, nossa, eu ficava assim, que chato. Eu ficava, por que que eu tenho que saber o que o autor quis dizer há 200 anos atrás, quando ele escreveu o livro? Eu falava assim, se nem ele sabe, imagina eu, né? Quem dirá, por que que eu tenho que saber? Então, assim, eu nunca gostei de escrever, eu nunca fui essa pessoa, eu nunca fui a pessoa linguista, né? Ou linguística, tá vendo? Não sei nem falar, nem o português não falo direito. Eu falo os plural, tudo errado. Não, não brincadeira. Mas falo um monte de coisa errada em português, escrevo um monte de coisa errada em português, ainda me confundo com essa cedilha, não sei por que tem tanta coisa, hífen, acento, enfim, acho português uma língua muito difícil. E aí eu nunca gostei de escrever. Então, quando eu venho para o inglês, né, eu carrego a mesma dificuldade. E não é assim, ai meu Deus, eu sou burra, ou sou incapaz de escrever em inglês. Não, é uma coisa assim, que é uma preferência que eu não tenho mesmo em português, tá? Então, assim, se você tem alguma dificuldade com alguma coisa na sua língua materna, provavelmente você vai carregar isso para a segunda língua, tá? E aí é importante alinhar a expectativa. Sempre que eu faço uma prova, sei lá, vamos falar de IELTS, eu fiz IELTS 3 vezes que eu tinha que tirar lá a nota, né? Acabou que não usei para nada, mas fiz. Então, no IELTS são as 4 skills. O writing, né, a escrita vai ser sempre a minha nota menor. As 3 vezes que eu fiz a prova, o writing era sempre a minha nota menor. E assim, obviamente, porque eu tinha que tirar uma nota, eu tive que aprender a técnica da escrita específica para aquela prova, né? Porque tem uma forma de escrever que eles esperam de você. Então, às vezes, por mais que você seja bom em escrever, que você ame redação, que você ame escrever, sei lá, poema, tem gente que tem dom, né? Tem gente que tem talento para escrita, não sou eu. Mas se você for fazer uma prova, por mais que você seja bom naquilo também, você precisa estudar o esquema daquela prova, né? Porque você precisa escrever de acordo com o que eles esperam que você escreva. Então, também por isso que eu falo que a aula de IELTS não é aula de inglês, né? É aula sobre aprender a fazer a prova, que é o que acontece de fato. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje é o nosso dia de writing, e eu sei que a maioria das pessoas detesta escrever em inglês, porque atividade produtiva é mais difícil do que atividade receptiva, certo? Porque você tem que pensar mais, você tem que forçar o seu cérebro para recordar as palavras que você aprendeu nos dias anteriores. E é esse forçar, é esse recordar que vai consolidar aquela memória no seu cérebro, né? É a repetição, é o esforço que você vai fazer. Então, assim, se você é aquela pessoa que desiste no meio do caminho, eu não vou escrever porque eu não gosto. Então, vai ter uma parte do seu processo de aprendizagem que você vai estar sempre pulando. Então, você nunca vai consolidar e você vai continuar esquecendo que você aprende, né? Então, você pode assistir mais vídeo, você pode assistir mais filme, você pode ouvir mais música, mas você sempre vai ter aquele gap, você sempre vai ter aquele buraco no seu aprendizado, porque você está pulando que você não gosta, né? Então, tem algumas partes, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer, obviamente, para deixar o processo mais divertido, né? Então, assim, gente, é o primeiro desafio de vocês. Eu vou falar assim: escrevam uma redação no mínimo 30 linhas em inglês. Não, né? Tipo, a Aline ficou doida, a Aline me doida. Tipo, vocês não vão escrever redação, né? Porque não? Vocês ainda não estão preparados para isso. Então, a gente vai fazer coisas mais divertidas. Então, o que você pode escrever em inglês para começar? Você pode começar escrevendo as suas mensagens de texto, né? Porque às vezes nem isso a gente não faz. Às vezes alguém manda mensagem em inglês, a gente tem preguiça, a gente vai lá no tradutor e nem se esforça para tentar escrever a mensagem que tem tipo 2 linhas, quem dirá uma redação, né? Então começa com simples, começa com coisa do dia a dia, começa escrevendo as suas próprias mensagens de texto, e aí depois você pode usar o tradutor para conferir o que você escreveu, mas se esforça, né? Não seja aquele aluno preguiçoso. Então, o seu cérebro, se você é um preguiçoso, o seu cérebro vai ficar
preguiçoso também, né? O que mais? Você pode começar escrevendo journal, que é tipo um diário, né? Eu amo journaling, eu escrevo, tipo, eu tenho meu caderninho ali que eu escrevo qualquer coisa, pretty much, todos os dias, pelo menos alguma coisa. E o meu journal virou uma bagunça, porque eu começo a escrever em inglês, aí eu solto umas palavras em português no meio, depende do dia. Se eu acordo e falo com a minha família, que é em português, eu começo a escrever no journal em português. Se eu acordo e falo com a Ana, que é a mulher que eu tô morando na casa dela no momento, e falo com ela em inglês, eu começo a escrever no journal em inglês. Aí, quando eu vejo, tem umas palavras meio soltas assim no meio, e tá tudo bem, né? Porque esse é o meu processo. As vantagens de ser bilíngue, né? Eu posso entender coisas, escrever coisas em 2 línguas, até 3, na verdade. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Você pode começar escrevendo tópicos, você não precisa escrever parágrafos, não precisa escrever redação, não vai escolher um tema tipo aquecimento global, né? Não, tipo, sei lá, começa escrevendo 5 gratidões por dia em inglês, sabe? Escreve 5 coisas que você é grato por naquele dia. E aí escreve a frase mesmo, não vai colocar só as palavras, né? Tipo, voltou para ser preguiçoso. Coloca, sei lá, tipo, I am grateful ou I am thankful for the sun. Porque tava chovendo por 2 semanas, então hoje o sol saiu, eu tô mega grateful for the sun. Journal, deixa eu escrever journal aqui para vocês. Então começa escrevendo coisas pequenas, começa escrevendo coisas que vocês gostam, e aí vocês começam a transformar o processo da escrita numa coisa mais divertida, tá? Certo? Então, falo pra caramba, né? Acabou que ia ser só o desafio, e eu já tô dando aula aqui para vocês todos os dias, e tá tudo bem. Vocês gostam que eu fique falando mais, ou vocês querem que eu seja uma pessoa mais curta? Que a gente tem 3 dias ainda, eu posso ser uma pessoa mais curta. Eu gosto de dar mais dicas e aulas, porque eu gosto de dar aula. Aí vocês vêm aqui para me ouvir, aí é a minha alegria do dia, né? É falar assim, nossa, as pessoas realmente querem me ouvir, que legal, eu tenho algo para dizer. A Aura tá perguntando se eu vou corrigir. Eu não vou corrigir o writing de vocês, tá, gente? Porque são 700 pessoas inscritas, né? Então, assim, inscritas, eu falei escritas porque eu tô falando de escrever. São mais, acho que são 720, alguma coisa assim. E a Aline não vai corrigir 700 páginas de exercício, não, desculpa aí, mas isso aí eu deixo para os meus alunos. Senão a gente não dou conta, tá? Mas não deixem de escrever, só porque eu não vou olhar, né? Isso aí. E aí vocês podem até digitar, depois que vocês escreverem ali no papel bonitinho, né? Vocês podem digitar no computador, no tradutor, e aí o tradutor fala para você o que tá certo e o que tá errado, né? Então vocês mesmos podem se autocorrigir. Lilia falando, Aline, gente, como a gente. Você nem sabe, Lilia, é cada perrengue que eu passo, que eu fico assim, gente. O que eu compartilho, até que eu compartilho bastante coisa no Instagram. No começo eu tinha muito medo, assim, porque você nunca sabe quem tá do outro lado, né? E eu falar da minha vida, eu nem sei quem tá assistindo, não conheço essas pessoas, super reservada, né? E eu sou uma pessoa introvertida, eu venho aqui dou aula e tal, porque eu sou treinada para isso, mas assim, eu sou muito introvertida. Eu passo muito tempo sozinha, eu amo ficar sozinha. Eu não gosto de atividade em grupo, sabe? Tipo, atividades grandes, assim. Eu fiz o retiro no começo do ano. No meu voluntariado anterior, foi um desafio tão grande de estar numa sala, tipo, com 20 pessoas. Porque, assim, gente, muita gente junto. E gente que eu não conheço, atividade que eu não sei o que vai ser, então eu tenho meio que esse problema em grupo. E, assim, antes eu achava que era um problema, e hoje eu já aceito, que eu sou assim, sabe? Então, eu me preparo para as aulas, é realmente um esforço muito grande para me preparar para as aulas. Tanto que eu não dou muitas aulas no mesmo dia, assim, sabe? Porque depois que eu termino as lives com vocês, eu sento quieta. Tipo, eu vou lá fora, eu sento no sol. Eu preciso meio que me recarregar, sabe? Então, eu preciso, assim, dar um break. E aí eu começo a trabalhar de novo.
Mas nada como a gente começar a se conhecer e se aceitar, né? Porque antes eu ficava assim, nossa, tem algo errado comigo. E agora eu já vejo que não. A Lídia tá falando, eu também não gosto de escrever, sempre foi muito mal. A Paula, eu também não. Detesto redação, sim. Só a palavra redação já dá coceira, não dá? Porque a gente foi treinado para odiar a redação, né? Já vem aquela referência negativa do cérebro, aquela coisa meio Enem, assim. Tanto que eu fiz Enem só uma vez na vida, e Enem acho que até 1000, não sei como que é agora, porque já faz muitos anos, né, gente? Mas quando eu fiz Enem, faz 10 anos. Acho que são 10 anos. E eu lembro que a minha nota de matemática foi tipo 900 e pouco, 940. Minha nota de redação foi a mais baixa de todas, foi tipo 500, metade do que era, sei lá, tipo a nota máxima, sabe? Uma nota muito baixa. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa que não gosta de escrever. Até um tempo atrás, eu pedia para minha amiga jornalista escrever coisas para mim, até do NEC, tipo escrever post de blog, não gosto. Mas se deixar, eu falo por 2, 3 horas. Então, o que eu fazia era, eu gravava áudio para ela, com o post do blog, tipo, inteiro, e ela escrevia. Escrevia, tipo, exatamente o que eu estava falando, mas eu não gosto de sentar a bunda na cadeira e escrever. Então, até agora eu estou reescrevendo o site, contei para vocês que deu problema ontem. Eu fiz meu site faz 2 anos, já está na hora de melhorar, né? E aí é um desafio tão grande, porque aí eu não gosto, eu fico procrastinando, aí eu faço as coisas que eu gosto primeiro. Aí o writing, ó, vai aos 45 do segundo tempo. Quando a água tá batendo na bunda, pode falar bunda aqui na live? Nem sei se pode falar, daqui a pouco o Instagram vai me banir daqui. Mas quando a água tá batendo, é que eu vou lá e eu falo, caramba, é mesmo, eu tenho que sentar e escrever aquele texto. Mas não gosto, não. Ah, vocês estão deixando eu falar, então beleza. Então eu vou continuar dando aula aqui. A Paula falando, adoro seus conselhos, porque todos encaixam para mim. Adoro saber mais sobre tudo, a Lilian falando. Então tá bom. Então eu vou fazer sempre assim. Eu venho aqui todos os dias, aí eu pergunto do desafio do dia anterior, vocês me falam se tem alguma dúvida. Porque essa é a vantagem de assistir ao vivo, né? Eu gosto muito de responder os comentários e as dúvidas de vocês, porque eu acho que é realmente algo a mais, assim, quando vocês tiram o tempo de vocês também para entrar ao vivo, né? Poderiam simplesmente assistir a gravação, mas eu gosto dessa interação, então eu vou sempre aqui receber, né? Responder as mensagens, os comentários, e porque eu acho que também é uma forma de agradecer que vocês estão aqui ao vivo e eu gosto dessa troca. Camino está perguntando melhor escrever ou digitar. Isso depende do seu estilo de aprendizagem, que não vai dar tempo da gente falar no desafio, mas eu falo muito sobre estilo de aprendizagem aqui. Então, existem 3 estilos de aprendizagem, né? Visual, auditivo e sinestésico. Para as pessoas que são visuais ou auditivas, digitar funciona super bem, tá? Para as pessoas que são sinestésicas, como eu, papel e caneta funciona melhor. E aí, se você não sabe o seu estilo, eu diria, faça os 2, né? Faça um pouco de cada. E aí você vê o que funciona melhor para você, o que você consegue relembrar melhor depois, tá? Mesma coisa com livro, né? Eu vou ler PDF, eu vou ler Kindle, ou eu vou ler no papel impresso, eu vou ler no livro em papel realmente. Para os visuais, eu acho que livro digital, PDF, Kindle funciona muito bem. Eu sou sinestésica, eu gosto muito de livro no papel ainda, tá? Então, assim, eu tenho audiobook, eu tenho algumas coisas que eu leio em PDF, mas no fundo eu ainda gosto de papel. E eu acho que essa é a minha melhor forma de aprender. Então, também isso entra na parte de se conhecer e entender o que funciona melhor para você. Mas de verdade, gente, é tanta coisa que eu poderia ficar mais uma semana só falando sobre estilos de aprendizagem, que é um tema que eu amo.
Tatá tá falando quando você amava escrever, tinha ótimo empenho na escrita e depois de um tempo não consegue escrever nada, tipo em branco e nada. Tatá, você tá falando que isso acontece mesmo em português ou aí realmente porque você não tem vocabulário ainda suficiente no inglês? Porque aí é uma frustração, né? Se você gosta muito de escrever em português e em português você tem aí várias palavras, vários vocabulários já, porque não dá para comparar, gente. A gente está aprendendo português há quantos anos, né? Tipo, sei lá, vamos colocar uma média de 30 anos, que é a média de idade aqui do pessoal que me assiste. E imagina que você passou 30 anos da sua vida aprendendo português. Agora não vai ser, sei lá, em 1 ano, 3 anos que você vai aprender a mesma quantidade de vocabulário em inglês, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa expectativa. E, obviamente, assim, quando a gente começa a escrever em inglês, a gente vai acabar usando palavras mais simples, né, para se expressar. A gente ainda não vai ter aquelas palavras robustas, né, aquelas coisas bonitas, meio poética, porque a gente ainda não aprendeu aquilo. Então, também é um exercício um pouco de paciência, né? Mas se você não começa a escrever do básico, você nunca vai chegar no avançado. Então, o que eu falo é, comece com o que você tem hoje, né? Se hoje você tem palavras mais simples, comece com isso, comece com o que você tem. Se você ainda precisa usar o tradutor, não tem problema, usa o tradutor, né? E aí, conforme você vai melhorando, você vai meio que desmamando do tradutor, sabe? Então, uma coisa... Desculpa. Uma coisa mais nesse sentido. Agora, se você não está produzindo nem no português, é porque o buraco é mais embaixo, né? Então, realmente fica difícil aqui para eu meio que te consultar por um comentário numa live, mas aí a gente tem que ver o que mudou, né? Rotina, ambiente, tem vários fatores realmente que mudam, e a gente muda, né, gente? Assim, nosso perfil muda, nosso estilo de aprendizagem muda ao longo dos anos, não é uma coisa escrita na rocha e vai ser aquilo para sempre. Paula precisa fazer cover letter. E o que eu mais vejo é aluno adiando cover letter, adiando o currículo, né? Porque fica assim, não gosto de escrever, né? E aí fica só deixando. Lilian falando, meu problema é falar. Lilian, então o desafio de amanhã para você, dia 5 amanhã, vai ser speaking. Não percam. Tá toda sinestésica, eu sou muito sinestésica. Falando mesmo em português. Então, a gente tem que realmente, pode ser muita coisa, né? Então, realmente tem que ver quais seriam os fatores. Muito bem, gente. Então, o desafio de hoje, que é o quê? Vocês vão pegar um caderno ou o template, que eu vou enviar para vocês, fica a critério de vocês, e vocês vão escrever como se fosse um journal, né? Como se fosse um diário. E aí vocês vão escrever sobre como tem sido o desafio para vocês, tá? E aí eu separei aqui alguns tópicos para guiá-los, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, você pode escrever sobre por que você decidiu fazer o desafio. Você pode escrever como você está se sentindo, né? Agora que é o 4º dia. Se você está mais motivado, se você parou no meio do caminho, se você desmotivou, se você conseguiu fazer as outras atividades ou não. Você também pode falar qual foi a sua atividade preferida até agora, e aí você vai escrever sobre o que você já aprendeu, porque aí quando você escreveu o que você aprendeu, a gente fez 2 dias de palavras e expressões novas, né? Então, você escrevendo essas palavras e expressões que você aprendeu, você tá fazendo o quê? Repetição, tá? Então, você tá reforçando aquele vocabulário que você já aprendeu. Então, escreva o que você já aprendeu, tá? Eu sei que vocês já escreveram enquanto vocês estavam fazendo exercício. Escrevam de novo, tá? Porque é realmente repetição, memorização. Pode pesquisar e traduzir as palavras que vocês não souberem, não tem problema. Tradutor não é um inimigo, dicionário não é um inimigo, tá? O problema é quando vira muleta. O problema é quando você fica preguiçoso e aí não quer fazer mais nada, só quer usar o tradutor, tá? Mas o tradutor é uma ferramenta como todas as outras. O problema é como a gente usa a ferramenta, certo? E aí lembra de postar uma foto ou vídeo da sua atividade, postar e me marcar. Então, é isso por hoje. Eu vou ver se vocês têm alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Tô voltando aqui só para ver se eu não perdi nenhum comentário.
A Lilian falando que acha diferente me ouvir falando português, que nos primeiros que você fez eu falava sempre inglês. Eu acho que é um pouco diferente, sim, até por causa das expressões, sabe, Lilian? Porque quando a gente fala, e assim, e eu me sinto a mesma pessoa, né? Mesmo falando em duas línguas diferentes. Porque o próprio português, ele é mais cantado. Então, quando eu falo português, é mais cantado, sabe aquela coisa assim? E eu tenho um sotaque em português, assim como eu tenho um sotaque em inglês. Assim como, sei lá, se eu fosse do Rio Grande do Sul, eu falaria mais cantado ainda, eu acho. Eu falava, bate, tu sabe, né? Ia falar umas coisas mais cantadas. Se eu fosse, sei lá, do Nordeste, no Brasil, eu ia falar de uma forma diferente. E eu acredito que por falar inglês, obviamente tem o meu sotaque, mas o inglês por si só é uma língua mais plain, sabe? É uma língua mais neutra. Então, eu me sinto, não sei, eu acho que o próprio português e a cultura são mais warm, são mais quentes. E quando eu falo português, eu acabo naturalmente sendo mais neutra, porque isso tá dentro da língua, sabe? Não significa que eu sou uma pessoa neutra. Eu ainda me sinto eu mesma. Mas o próprio inglês carrega isso dentro da língua, sabe? Então, por isso que eu falo, gente, quando a gente aprende uma segunda língua, a gente não está aprendendo só palavras, né? A gente não está aprendendo só vocabulário, a gente está aprendendo sobre a cultura, sobre a vida, sobre o sotaque, tudo isso vem embutido no idioma, né? Mesma coisa espanhol. Quando eu aprendi espanhol da América Latina, que é diferente do espanhol da Espanha, né? E a cultura do espanhol é muito parecida com a nossa, mas eu tenho certeza, por exemplo, se eu for aprender alemão ou, sei lá, russo, ou se eu for aprender japonês, mandarim, vão ser outras formas, né? Vão ser outras expressões. Então, isso que a gente tem de se adaptar e aprender não só a língua, mas aprender o que está por trás dela também, eu acredito que é a verdadeira questão também do intercâmbio, né? Porque não é só aprender palavras e frases prontas, porque senão era só traduzir e estava tudo resolvido, né? Mas português vai ser sempre minha primeira língua. E eu vou ser sempre brasileira. E eu vou sempre contar isso para as pessoas. Muito bem. Então, acho que é isso. Deixa eu ver perguntinhas. Falando total sentido. Avisa quando eu vim para Sunshine Coast. Aviso, Gi. Era para eu ir para cima, mas vocês sabem que quem está na Austrália sabe, né? Tá essa coisa de borda abre, borda fecha, não tem mais Covid, agora tem de novo. A gente vai assim de não ter casos para 2 dias depois ter um lockdown. Então tá uma coisa assim que eu não sei muito bem para onde ir. Tava indo para baixo, né? Meu plano era chegar em Victoria, mas o meu plano era chegar em Victoria antes do Natal, ou seja, há um mês atrás. Mas os planos mudam e, assim, tem mudado para melhor. Essa casa que eu acabei chegando aqui, né, do Work Exchange, está sendo um presente muito grande para mim. Estou aprendendo muito com a Ana. Há 2 dias atrás, que de manhã eu trabalho aqui para mim, né, o NEC, faço as aulas, faço tudo, e à tarde eu trabalho com ela porque é o meu work exchange, né? Então eu ajudo ela com as coisas dela em troca de hospedagem e alimentação. Então à tarde geralmente eu faço as coisas dela, tô fazendo digital marketing, enfim. E a gente foi fazer uma caminhada aqui atrás, no quintal, né? Que é tipo, tem trilha na montanha. E ela falou: vamos caminhar uns 30 minutinhos, né? E a Ana australiana, tudo cresceu aqui. E aí, de 30 minutinhos, virou, tipo, 2 horas e meia de trilha, que a gente foi, tipo, só no meio do mato. Aí a gente foi andando onde tiveram as queimadas no ano passado, né? Aqui na Austrália teve a questão das queimadas, que foi bem feio no ano passado. E agora, um ano depois, as árvores estão voltando, né? Então, é muito lindo, assim, ver a natureza se recuperando. E eu tô aprendendo muito com a Ana essa questão, realmente, que os australianos têm, questão ambiental, sabe? Esse contato com a natureza. Então, ela foi me mostrando as plantas, ela foi me contando sobre as árvores,
foi falando do processo de restauração das florestas, sabe? A gente foi vendo as cachoeiras e o jeito, assim, que ela fala, que ela anda, que ela se conecta. E eu tô, assim... Se eu estivesse só meio que correndo para conhecer a Austrália, sabe? Tipo, 2 dias num lugar, 3 dias num lugar. Eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje, né? Então, eu acho que isso é muito parte do intercâmbio também, né? De você realmente entender como as pessoas vivem, sabe? É o país dela, ela cresceu aqui. Tem toda a questão aborígena também, que eu converso muito sobre isso com ela. Teve aí, né, o Australia Day, e a gente conversando sobre isso, por que a gente discorda, enfim. Então, até questões políticas, assim, sabe? Ela é uma pessoa muito inteligente e eu tô amando ter essa experiência com ela, né? E ter a visão dela e ela super de forma carismática e de forma super aberta me contando e compartilhando isso comigo, que eu nem sou daqui, sabe? Então, tá sendo realmente um presente estar aqui com ela. E então eu não sei realmente, eu fico aqui até o fim do mês. E aí ainda não sei qual que vai ser minha próxima casa, mas certeza que vai aparecer alguma coisa boa também. Certo? Su falando que não compartilhei. Eu não compartilho todos, porque senão as pessoas vão ficar bravas comigo, senão vocês vão abrir meus stories, vai ser só challenge. Mas eu não terminei de ver os de ontem, tá? Vocês precisam me dar aí pelo menos 24 horas, porque eu durmo. Então eu acordo de manhã, faço minhas coisinhas, aí a primeira coisa do dia é aqui a live, e aí agora, depois da live, eu vou responder mensagem, e-mail, vou ver os desafios, mas não se preocupa, mesmo quando eu não compartilho, eu tô anotando todos, tá? E agora podem fazer o desafio de número 4. Tatá tá falando, põe máscara, tira máscara. Tá aqui no negócio do casaco do Karate Kid, mas com máscara. Agora máscara é obrigatório, agora máscara não é obrigatório mais, agora é de novo. Gi falando querendo visitar a Sydney, mas tá difícil. Tá, eu acho arriscado, né, passar nas bordas agora. Eu sei que quando eu passar para algum outro estado, eu não volto para New South Wales tão cedo. Simone falando, eu ainda uso muito o Google Tradutor quando eu quero escrever rápido em inglês. Exato, Simone, mas assim, às vezes a gente quer fazer rápido, só que aí a gente tem que fazer 2 vezes, a gente tem que ter retrabalho, porque você faz rápido uma vez, aí quando você quer fazer de novo, você já não se lembra do que você acabou de escrever, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, às vezes a gente vê uma palavra e fala assim, não sei qual que é essa palavra. Aí vai lá e coloca no tradutor. Aí viu a palavra ali na hora. Aí passa 5 minutos, aparece a palavra de novo, aí já não se lembra, sabe? Eu acho que a tecnologia, obviamente, ajuda muito, por isso a gente está aqui. Mas, em questão de cérebro, de aprendizado, de memorização, o ser humano está ficando muito preguiçoso por causa da tecnologia, né? A gente está meio que relying, meio que dependendo muito, né? Se apoiando muito na tecnologia e nosso cérebro está ficando preguiçoso. Então, pensa assim, você tem 2 escolhas, né? Eu quero fazer rápido ou eu quero aprender. E o aprender, naturalmente, vai demandar um pouco mais de esforço, tempo e energia, né? Então, vai muito ali do seu discernimento naquele momento, de saber qual que é o seu objetivo, tá? Agora, conscientemente, eu sei que eu só quero responder essa mensagem rápida. Então, vai lá, joga no tradutor e passou, sabe? Agora, são as pequenas mudanças no seu dia a dia que vão fazer a diferença na hora de aprender, né? Então, se a cada mensagem, conscientemente, você falar que não vai usar o tradutor, vai demorar um pouquinho mais, mas conforme você vai aprendendo e melhorando, você vai ficando mais rápida com o tempo, né? E até o ponto que você vai conseguir ser rápida sem o tradutor, né? Mas, obviamente, é um caminho e tem que ter sempre aquelas pequenas decisões, né? Eu falo que são as pequenas decisões ali no dia a dia que fazem a diferença, tá bom? O que mais? Sucessão ecológica. Lindo demais mesmo. Sim. Nossa, gente, eu tô assim aprendendo demais com a Ana, assim, demais, demais. Inclusive, já tô pensando assim, quando que eu for pro Brasil, né? Depois que isso tudo passar, me preparar realmente para ir para o Brasil, para passar um tempo no Brasil,
para conhecer o meu próprio país. Porque eu saí de lá muito nova, eu saí de lá faz 5 anos. E assim, quando eu estava no Brasil, eu só trabalhava. Então, assim, eu não tinha tempo, disposição, dinheiro, né? Não ganhava bem. De viajar, de conhecer lugares novos. E aí, depois que eu comecei a viajar e conhecer outros países, eu comecei, inclusive, a realmente ter mais apreciação pelas coisas do Brasil, sabe? Então, um dos meus planos, se Deus quiser, próximos, sei lá, pelo menos nos próximos 5 anos, é voltar para o Brasil e conhecer e explorar o meu próprio país, sabe? E ir mais a fundo nessa questão ambiental, política, econômica no meu próprio país. E isso graças ao que eu tô aprendendo fora, sabe? Tipo, meio que eu tive que vir para fora para ter essa visão e aí meio que poder trazer de volta uma coisa mais nesse sentido. Paula falando que está atrasada, não tem problema, pode me mandar todos. O único que vocês não podem atrasar é o último, que é o dia 7. Mas até o dia 7 vocês podem cumprir o 7. Se vocês estão super atrasados, vocês fizerem o 7 num dia só, tá valendo para o sorteio. Mas o último, por que o último não pode atrasar? Porque no dia seguinte, depois de 24 horas, eu vou entrar ao vivo aqui para fazer o sorteio. Então, se você demorar muito para me mandar o último, você não entra no sorteio, tá? Porque não adianta me mandar depois que o sorteio já aconteceu. Então, principalmente o pessoal que está em fuso horário diferente, fica atento ao último dia, tá? O último dia vocês vão ter que ser um pouquinho mais rápidos. Sabe algo sobre as fronteiras abrirem? Ninguém sabe. Nem eu, nem o governo, nem as agências, nem imigração. Não tem previsão de abrir anytime soon, assim. A minha escola também já falou que também não tem previsão de voltar a ser presencial, o que para mim é bom, né? Porque eu não quero voltar para Sydney. Mas, assim, ninguém sabe quando vai abrir. Quando a gente acha que as coisas estão melhorando, sei lá, surge caso de novo, eles começam a fechar tudo de última hora. Agora, Perth, que tá em lockdown de novo por 6 dias, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe de onde vai vir e onde que vai fechar e abrir. Tem gente que tá presa na Nova Zelândia para vir para cá, sabe? Tecnicamente, Nova Zelândia não tem mais casos. Então, assim, nem as pessoas que estão ali na Nova Zelândia não estão podendo vir para a Austrália, sabe? Tá um negócio meio no limbo. É normal não sentir confiança no que você criou em inglês, sempre checar no tradutor antes de enviar uma mensagem. Lilia, eu não sinto confiança nem no que eu escrevo em português. Então, assim, tudo bem, sabe? E, gente, assim, até public speaking, nem para vir para as lives eu não tenho 100% de confiança. Eu acho que 100% de confiança nunca vai existir, porque tem aquele negócio do ego, né? A gente é ser humano no fim do dia. E antes de toda live, antes de todo desafio, eu fico assim, ai, mas e se eles não gostarem? Ai, mas e se eu falar besteira? Ai, mas e se não ajudar tanto? E aí eu venho, faço, amo, recebo feedback super legal no final das contas, e aí aquilo vai aumentando a confiança e dando a luzinha de novo, sabe? Tipo, putz, que legal que foi, eu tô realmente ajudando as pessoas, e tá servindo, e tá sendo útil, e tá sendo bom, e eu tô gostando, e eles também. Então, e assim, nunca vou agradar todo mundo, né? Então, paciência, não é todo mundo que começa o desafio que termina e tá tudo bem. Também entender que não é algo pessoal. Então, assim, tudo bem checar no tradutor. Tudo que eu faço que é mais público, assim, eu sempre checo com alguém, porque eu não confio no tradutor. Então, assim, tradutor é muito bom para beginner, né? Para níveis mais iniciantes, mas tradutor não funciona muito bem para nível mais avançado, tá? Porque é muito cultural, é muito de expressões. Então, eu diria que para os níveis mais avançados, checar com alguém, com um ser humano, né? Eu acho mais reliable, mais confiável realmente do que checar no tradutor. Que às vezes você escreveu certo, aí você coloca no tradutor e o tradutor não entendeu o que você quis dizer, e aí o tradutor vai escrever alguma coisa diferente, que não necessariamente vai estar certo, tá? Então, não fique muito na vibe do tradutor. Eu acho o tradutor bom para, tipo,
uma palavra solta, ou não entendi alguma coisa, aí vai no tradutor. Mas assim, até minhas coisas em português eu checo, sabe? Eu peço para minha amiga jornalista, eu falo, você pode ler esse texto, corrigir meu português, corrigir minha acentuação, ou ver se tem alguma coisa que era melhor escrever de outro jeito, sabe? Tipo, até em português e em inglês é a mesma coisa. Tipo, quando eu vou escrever no site, agora que eu tô refazendo o site, eu sempre peço para a Nicole, né? Vocês já conhecem a Nicole, minha amiga e professora canadense, que deve estar aqui, inclusive. Oi, Nicole. Ontem a gente fez uma live juntos e ela sempre revisa para mim. Então, eu sou muito grata por isso também, por essas pessoas que eu tenho na minha vida. E independente, até porque, independente do que a gente vai fazer, né? Se é uma coisa mais importante, mais profissional, por mais que a gente manje muito do que a gente está fazendo, como o nosso olho está muito naquilo o tempo todo, é sempre bom ter uma visão de fora, sabe? Apresentação, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu sempre peço para alguém olhar. Porque às vezes na minha cabeça está muito claro, né? E aí eu peço para outra pessoa me dar a visão, para ver se é aquilo mesmo que eu queria passar ou não. Certo? Gold Coast. A Paula falando que assistiu todos os meus vídeos no YouTube. E olha que eu nem tenho vídeos no YouTube. Eu tenho, mas são só as aulas. Acho que há uns 6 ou 7 meses atrás eu fiz a English Confidence Week in English, para quem está com inglês um pouco mais avançado. Foi aqui no Insta também, mas eu deixei a gravação lá no YouTube. E realmente, assim, gente, eu quero muito começar um negócio no YouTube, mas vocês não têm noção do quanto esse negócio de internet dá trabalho. Então, assim, de verdade, se vocês seguem outros profissionais também, pessoas que postam conteúdo bacana na internet, sabe? Valorizem essas pessoas, porque é um trabalho do cão, vocês não têm noção. E agora, como eu tô morando na estrada, né, vivendo uma vida nômade, eu tô meio que com metade da minha carga horária de NEC, digamos assim. Então, quando eu tava em lockdown, eu tava enlouquecida, né? Trabalhando 15, 16 horas só aqui com o NEC e postando 1000 vídeos e aulas e vamos que vamos. E eu tava sozinha em casa, falar, deixa eu conversar aqui com a galera no Instagram. E foi muito bom. Mas, assim, como eu tô morando na estrada agora e fazendo work exchange, eu tenho que trabalhar as horas do work exchange também, independente do que seja, né? Às vezes é jardinagem, às vezes é, sei lá, ser modelo de mão, às vezes é arrumar lavanderia, às vezes é fazer housekeeping no hostel. Então, não são só as minhas horas de trabalho aqui, mas também tem as horas de trabalho dessa experiência que eu escolhi viver, né? E por conta disso, eu ainda não consegui. Não é que não consegui, eu ainda não priorizei o YouTube, né? Porque eu falo assim, poxa, eu tenho que dar conta do que eu tô fazendo primeiro, para depois querer criar mais coisa, né? Tipo, porque eu sou a pessoa que quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo. E aí eu tenho burnouts, porque eu sou um ser humano, né? Eu não consigo fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Consigo fazer umas 35, talvez. Brincadeiras à parte, mas eu não quero viver essa experiência de work exchange só trabalhando também, né? Porque eu não quero ficar só dentro do quarto, no meu computador, gravando vídeo, criando conteúdo, porque ao mesmo tempo que eu gosto, não é por isso que eu tô fazendo work exchange, né? O work exchange é justamente para viver essas experiências que eu tô tendo com a Ana, conhecer pessoas e trazer isso para vocês também, né? Então, meu desafio agora está sendo esse, de realmente encontrar o equilíbrio nessa vida de viajar, viver as experiências que eu vou trazer para vocês e aí criar o conteúdo e as aulas e tudo mais. Então, por isso que eu estou trabalhando menos aqui, aparecendo menos aqui, mas pelo menos uma vez por dia vocês vão ver a minha cara. Então, é por isso. E a Paula falando que não traduz mais, procura em inglês o significado. Exato, exato. Então, traduzir é bom ali na hora. Letícia falando, a bióloga aqui fica com.
sai Covid. Vamos ver agora, né, com a vacina, como que vai ser. Iso falando vem pro Brasil. Natan falando, minha maior dificuldade é speaking, além da falta de vocabulário, maior dificuldade na escrita e na fala também são as prepositions. Gente, vocês se prendem muito a preposition. Eu erro preposition até hoje. Estudo inglês faz 16 anos. E assim, de verdade, preposition ótima para quem vai escrever, para quem vai trabalhar com, sei lá, research, pesquisa, para quem vai escrever artigo científico, para você que vai escrever um livro em inglês. Agora, para você que só quer ter uma vida normal em inglês, que nem eu tenho, eu não vou virar autora, não vou escrever livro em inglês, eu não vou, sei lá, acho que eu não quero fazer um PhD em inglês, porque eu não gosto de escrever. Então, assim, gente, que diferença vai fazer essas preposições ali numa mensagem de texto? Ou, sei lá, se você tá tendo uma conversa com alguém, você troca o in pelo on, tá tudo bem, sabe? Tipo, pouquíssimas preposições vão mudar o sentido da frase de uma maneira absurda. Então, preposição é literalmente um negócio tão pequeno, tipo, coisas de 2 letras, que você tá perdendo muito tempo focando nelas, enquanto você poderia usar esse tempo para focar em coisas mais úteis, que são as palavras de conteúdo, né? Que são as palavras-chave, que são as palavras principais da frase que vão realmente fazer o sentido, né? Então, essas palavrinhas menores, gente, não se prendam muito a elas. Obviamente, aprendam e refinem o inglês de vocês, e o inglês é uma coisa que a gente nunca vai parar de aprender. Mas, se você tá no nível mais iniciante, você fica assim, meu Deus, as preposições, tipo, vai aprender o conteúdo que importa primeiro, sabe? Tipo, depois você se preocupa com as preposições. E é isso, e preposição, assim, tem tanta regra, mas tem mais exceção do que regra. Então, assim, eu sei as regras, e aí quando vem as exceções, fica tipo, e agora? Tem 10 regras, mas tem 20 exceções, e as 20 exceções eu tenho que lembrar delas, porque elas não fazem sentido, né? Então, assim, aceita que dói menos, sabe? Tipo, vai sem preposição mesmo, meu filho. Tipo, começa a falar com as pessoas e depois aquilo vai repetindo tanto na sua cabeça que você vai começar a falar a frase certa sem nem perceber, porque você automaticamente vai lembrando da forma com que alguém te falou, sabe assim? Às vezes a gente fala a coisa que tá certa e a gente nem sabe de onde veio. Então, tipo, baixou o santo do inglês ali, e aí você fala, nossa, de onde veio isso? Muito bom. Acho que é isso, gente. Obrigada pelo feedback, Paula. Então, se vocês entendem inglês, se vocês querem ir lá no meu canal do YouTube, Aline YouTuber. Coitadas de mim. Essas aulas eu tô colocando lá no YouTube também, porque tem gente que não tem Instagram. Vocês podem ir lá no YouTube. Se vocês forem ali no link do meu Instagram, o primeiro link é Free Classes. Então, vocês podem assistir. Tem 7 aulas lá, gratuitas para vocês em inglês. Se vocês quiserem ver o quanto meu inglês evoluiu, porque aquelas aulas são de 7 meses atrás. Então, até eu já acho que o meu inglês naqueles vídeos não estava bom mais. Neuro English Confidence no YouTube. Aline Fada Sensata. Eu tento, eu me esforço. Mas não é verdade? Às vezes a gente se prende tanto com as coisas da gramática, né? As coisas pequenininhas, e a gente deixa de viver experiências tão mágicas, que é realmente conversar com as pessoas. E por isso que a meta é tão importante, né? Por isso que a gente fez a Smart no primeiro dia. Porque o inglês que você vai aprender vai ser resultado do objetivo que você tem. Então, se o meu objetivo não é virar, sei lá, uma acadêmica, uma pesquisadora, por que que eu vou me forçar tanto na escrita? Se o máximo que eu vou escrever é post no Instagram, sabe assim? Então, isso para mim, tá, gente? Eu tô falando de mim. Agora, obviamente, se esse é o seu objetivo, né?
fazer um PhD, sei lá, escrever teses em inglês, escrever um livro, se force naquilo, né? Aí com certeza a sua escrita vai ter que estar muito mais refinada, você vai usar termos científicos que nem eu sei e nem vou saber, né? Ainda mais termos científicos de acordo com aquele tópico que você escolheu. E você vai aprender muita coisa no meio do caminho, né? Você não precisa saber tudo antes de começar, você vai aprendendo conforme você vai fazendo. E aí você vai buscando meios e recursos para aquilo, né? Se você quer aprender coisas sobre escrita acadêmica, você não vai procurar, Aline. Quem sou eu na fila do pão para ensinar alguém a escrever de forma acadêmica, sabe? Tipo, gente, meu negócio é confiança para falar, fazer amigo, viajar, né? Fazer work exchange, socializar. Eu sou essa pessoa cara de pau. Agora, se vocês querem melhorar a escrita, essas coisas tudo, fala com a Nicole. A Nicole é uma pessoa acadêmica, PhD, uma pessoa ali que ama escrever. Inclusive, quando eu preciso de coisas de escrita, é para ela que eu corro, tá? Então, eu vou escrever o Instagram dela aqui. Gramática, mesma coisa, gente. Eu não sou a pessoa das gramáticas. Obviamente, eu sei, eu dei aula de inglês, eu estudei gramática por 10 anos. Mas, assim, não é o meu negócio. Não gosto de ensinar gramática. Então, assim, se vocês querem muito aprender preposição, se vocês querem muito aprender gramática, dar uma refinada, tudo, deixei aqui o Instagram da Nicole, The Grammar Guru. Ela é a pessoa indicada para gramática, para coisas mais acadêmicas, para escrita, PhD e tudo mais. Não sou eu, certo? E é isso, gente. Cada um com as suas skills, cada um com as suas habilidades, né? Vamos focar naquilo que a gente é bom. Cada pessoa tem um tipo de talento. Então, se cada um usar aquilo que tem, em grupo, a gente pode ser muito melhor. E é isso aí. E eu falo para vocês já me deram permissão para falar pra caramba agora, ó. Cada dia vai ser uma hora de live. Ai, é isso, gente. Beijo. Boa sorte aí no desafio número 4, Writing. Vou mandar material para vocês. Ótimo dia, ótima noite. Descansem, sorriam. A vida é bela, apesar dos perrengues. E tá tudo bem, certo? Beijos. Até amanhã no mesmo horário.